Olá, seja bem-vindo a mais uma videoaula aqui no meu canal. Eu sou o Dr. Edelson e hoje nós vamos falar de um tema bem interessante aqui para vocês que seguem aqui o meu canal. Hoje nós vamos falar dos sintomas de doenças renais. É isso aí. Eu vou deixar para vocês aqui 10 sintomas que indicam algum problema nos rins. Como vocês sabem, os rins, eles são dois órgãos situados um de cada lado aí na parte inferior do nosso tórax, na parte superior e lateral do nosso abdômen. E os rins, ele recebe a circulação sanguínea de todo o corpo e ele está responsável por um processo de filtração das toxinas e das impurezas do nosso organismo. Ou seja, ele é capaz de filtrar e eliminar toxinas do nosso organismo. Além de outras funções que eu vou estar falando aqui para vocês sobre os nossos rins. Para você que tem algum problema renal ou conhece alguém que cursa aí com alguma patologia ou algum problema renal, vai compartilhando aqui nas suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, para que outras pessoas também possam usufruir aí dessa informação. Então, como eu falei, os rins, ele é um órgão responsável pela filtração de todas as toxinas do nosso organismo. Ele é capaz de filtrar vários litros de sangue por segundo, eliminando aí, então as toxinas que são produzidas aí no organismo. E além de outras funções como controlar o sódio, o açúcar, o sal, o fósforo e também de produzir a eritropoetina. A eritropoetina ela é usada na produção de glóbulos vermelhos, ou seja, ele estimula a nossa medula óssea a produzir glóbulos vermelhos. Então, os rins, ele está fortemente aí, relacionado com o tema de produzir glóbulos vermelhos e anemia. E algumas doenças do sistema renal passam-se aí ao longo do tempo imperceptível. E alguns sintomas que você pode ver aí durante o processo de miccionar ou de urinar vai estar te deixando alguma indicação de algum problema renal. Então eu vou deixar para vocês aqui os sintomas que são mais típicos das doenças. 10 sintomas que você pode ver aí, pode estar reparando aí no seu dia a dia, e se você tiver algum dele ou conhecer alguém que tenha, indicado procurar um médico aí para fazer todos os exames necessários aí para ver se você não tem nenhum problema renal. O primeiro sintoma que você pode estar observando aí no ato de miccionar é se tem sangue na urina. Sangue na urina, ou hematúria, como é conhecido, é a presença aí de sangue que pode ser detectado a olho nu quando a urina está bem vermelha, bem escura, ou a presença de pequenas partículas de sangue que não são detectados. E as doenças que estão relacionadas à presença de sangue na urina são câncer renal, câncer de bexiga, câncer de próstata, cálculos renais, ou seja, pedra nos rins, infecção urinária, hiperplasia benigna da próstata, ou seja, o crescimento benigno da próstata, doenças policísticas renais, trauma renal, o uso discriminado de anti-inflamatórios, tuberculose urinária, ou seja, do trato urinário, esforço físico acentuado, aqueles pacientes que vão para a academia e malham durante várias horas, o excesso de cálcio na urina e a endometriose das vias urinárias, ou seja, aquelas mulheres que têm endometriose que nasceu aí um pedaço do útero nas vias urinárias. Então, é um distúrbio bem frequente, tá? Então, são essas doenças que podem causar aí sangue na urina. A urina espumosa, ou seja, é normal que nós, quando miccionamos, tenha um pouco de espuma por causa das toxinas eliminadas aí no nosso organismo. Não é normal que tenha muita espuma. Então, se você vai urinar e a sua urina apresenta bastante espuma, já é um sinal de alerta para você investigar diabetes, lúpus, doenças do glomérulo, as glomerulopatias, que são as doenças que estão dentro dos rins. O síndrome da imunodeficiência adquirida, o AIDS, eclâmpsia nas mulheres que estão grávidas,
obesidade, hipertensão arterial e mieloma múltiplo. Essas são as doenças que cursam com o aumento aí dessa espuma na urina. Os edemas, ou seja, os inchaços que vão dar aí nos membros inferiores, e às vezes já quando tem uma doença renal instalada, esse inchaço ele pode partir até para os membros superiores e alcançar todo o organismo. Então, quais são os sinais de doenças que você tem que procurar se você começar a inchar? Além da doença coronariana ou a insuficiência cardíaca, que deve ser descartada, a insuficiência renal crônica também deve ser descartada se o paciente começar a apresentar aí esse edema nas pernas, tá bom? Outra causa que você pode estar se perguntando aí se você aparecer edema é se você está consumindo muito sódio, tá? Se você está consumindo muito sódio, muito sal, isso também é uma causa de edema. E consumir muito sódio, muito sal, vai causar ao longo do tempo problemas renais que podem ser irreversíveis, tá? A hipertensão arterial é um outro sintoma que você deve estar reparando aí no seu dia a dia, se você tem, que está fortemente relacionado com doenças do trato renal, do trato urinário. A eliminação das toxinas, do sódio, da água, vão fazer um aumento da pressão arterial. E são os rins também. Ele é responsável por algumas enzimas que convertem aí as angiotensinas. As angiotensinas, elas são responsáveis por controlar a pressão arterial. Então, se você começa a apresentar picos de pressão arterial ou hipertensão arterial, você tem que estar procurando um médico aí para fazer os exames aí relacionados aos seus rins. A anemia é também um forte indício de doença renal. Como eu disse aqui, os rins eles são responsáveis por produzir a eritropoetina. A eritropoetina é um hormônio que está relacionado com uma estimulação da nossa medula óssea de produção de glóbulos vermelhos. Então, se o paciente tem anemia crônica, mesmo com tratamento não sara, ou ela volta de repetição, deve-se investigar aí doenças renais. Cansaço fácil. Além das toxinas eliminadas aí, o aumento dessas toxinas, ele vai causar que o paciente tenha um gosto metálico na boca. Outro fator importante é que o paciente comece a apresentar náuseas e vômitos. Então, o paciente que está desenvolvendo aí uma doença renal crônica, que apresenta essa sintomatologia de cansaço, de debilitamento, de um hálito cetótico, ou seja, um hálito bem ácido, ele deve procurar o médico aí para estar realizando os exames aí dos rins. O cansaço, então, também é um sintoma de doença renal. Perca do apetite, náuseas e vômitos, como eu falei aqui sobre o cansaço, um gosto metálico é um sintoma também de doença renal e o paciente deve estar procurando o médico aí para estar fazendo um diagnóstico. Dor nas costas e dor renal, dor na região lombar, ou seja, na região inferior das costas, aí perto das nalgas, é um sinal de doença renal. A maioria das doenças renais crônicas, muito ao contrário do que as pessoas pensam, ela não causa ou ela não gera dor no paciente. Quais são as doenças que estão relacionadas aí com dor na região lombar, ou seja, dor renal? São as pedras, os cálculos, as nefrolitíases, doenças dos cistos renais ou policistose renal, que essas estão causam aí dor, então, nessa região. A pielonefrite, a infecção, a inflamação dos rins, são doenças que cursam com dor na região lombar. Acordar muito à noite para urinar, isso também é um sinal de problema renal, tá? Isso também se dá à doença renal crônica e o mais relativo que pode estar acontecendo é que os pacientes masculinos podem ter uma hipertrofia da próstata, ou seja, um crescimento da próstata. Então o paciente perde a capacidade de estar eliminando a urina toda de uma forma eficaz. Então essa retenção urinária vai fazer com que aumente aí
as idas do banheiro no banheiro desses pacientes, causando então esse desconforto que o paciente toda hora vai ao banheiro a urinar. E desse jeito diminui-se muito a qualidade de vida do paciente, porque ele perde uma boa parte das horas de sono, causando então cansaço, debilitação, irritação nesses pacientes que têm problema do trato urinário. Ausência de urina. Muitas pessoas pensam que urinar, quando você urina muito, você tem a saúde dos rins perfeitas, e não é bem assim. Como os rins ele tem uma capacidade de filtrar, e às vezes como se fosse aquela vela do filtro, a vela, a pedra do filtro, como muitos conhecem. Então, quando ela fica muito porosa em algumas doenças renais, ela vai eliminando tanto água como eletrólitos, como sódio, potássio, e o paciente tem uma micção, um volume, uma quantidade normal, mas ele cursa aí com um problema renal, com uma doença renal. E algumas doenças como obstrução das vias urinárias por cálculos ou pedras que chegam aí a passar, a sair dos rins, causando uma obstrução da uretra ou do uréter, né, que é a parte mais fina aí, pode causar com essa ausência de urina. E até a insuficiência renal aguda naqueles pacientes que tomam pouco líquido ou cursam com alguma infecção, pode causar aí ausência de urina. Então é frequente essa diminuição aí do fator urinário na quantidade ou na qualidade da urina. Você deve estar procurando aí o seu médico para estar fazendo exames para diagnosticar algum problema de infecção ou de insuficiência ou de pedras ou de qualquer outro problema aí no trato urinário. É bem lembrado que os pacientes que ingerem pouca água, eles perdem essa quantidade final de urina. Então, eu já falei aqui em outros vídeos que a quantidade normal para um paciente tomar ou consumir de líquido por dia é de no mínimo 30 ml por cada quilo de peso corporal. Então, se um paciente pesa aí 50 quilos, ele deve ingerir 50 vezes 30, no mínimo 1,5 litro de água por dia para estar mantendo aí as funções basais do seu organismo. Então esses foram os 10 sintomas de problemas urinários ou problemas do trato urinário que você deve estar percebendo aí no seu dia a dia e ficando atento. Qualquer alteração aí da sua urina ou da forma ou da frequência da urina, você está procurando o seu médico aí para estar fazendo uma investigação de alguma doença que possa existir aí no trato renal. É importante frisar que os nossos rins, eles são órgãos nobres e sem os rins é impossível a vida. Então, os pacientes que têm uma insuficiência renal crônica gerada aí por vários fatores, como doenças crônicas, falta de ingesta de líquido, desidratação, infecção frequente do trato renal, eles vão fazer essa insuficiência renal e o final desses pacientes é fazer a diálise, ou seja, filtrar o sangue do corpo através de uma máquina que tem as mesmas capacidades renais. E há uma grande diminuição aí da qualidade de vida do paciente, dos familiares, quando ele chega a esse estágio de insuficiência renal. Então, cuidar bem da saúde dos seus rins é muito importante para você ter uma boa qualidade de vida. E é isso aí, hoje foi essas informações sobre o seu sistema urinário, os 10 sintomas que você pode apresentar quando tem alguma doença do trato urinário. Para você que está inscrito no canal, meu muito obrigado. Para você que ainda não se inscreveu, aproveite e se inscreva aqui embaixo, compartilhe esse vídeo aí nas suas redes sociais para que outras pessoas possam usufruir dessa informação. Meu muito obrigado.